Bom dia a todos, estamos ao vivo em transmissão mais uma vez pela internet, no canal do YouTube, da sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Cumprimento aos eminentes colegas que compõem essa corte, senhor procurador regional, eleitoral, senhores servidores, senhores advogados que se fazem presentes na sala virtual e o público em geral que acompanha mais essa sessão. É aprovada a ata da sessão anterior diante de ausência de manifestação contrária. Há um pedido de sustentação oral, melhor dizendo, são dois pedidos de sustentação oral no mesmo processo. Nós vamos iniciar, então, o julgamento através deste processo, que é da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa Farias. Antes, eu gostaria de indagar aqui, o Erivelto, se os advogados doutor André Gustavo Salvador Kaufmann e Fabrício Miguel Corrêa, que são os advogados das partes, já se fazem presentes na sala. Qual o número, senhor presidente? Eu já vou fazer o pregão, só estou anunciando a entrada dos advogados, já faço isso. Certo. Mas se Vossa Excelência já quiser, adiantando, é o 0600748. 0600748. Então, finalizando o ingresso, senhor presidente. Hein? Doutor André, está nos ouvindo? André Kaufmann? Perfeitamente, desembargador Gilberto. O senhor me ouve bem também? Sim, estamos ouvindo, sim. Muito bem. Muito bom. Bom dia, já vamos iniciar o julgamento. Só verificar agora da parte adversa, doutor Fabrício Miguel. O senhor nos ouve, doutor Fabrício? Fabrício Miguel, está nos ouvindo? Ele está com o som fechado. Doutor Fabrício, o senhor está nos ouvindo? Bom dia, presidente. Ouço. O senhor me ouve? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Eu vou só fazer, então, o pregão dos autos que será submetido a julgamento neste momento. O 2.3, como já havia adiantado, o PJE 0600748. Trata-se de um recurso eleitoral na representação irregularidades dos dados publicados em pesquisas eleitorais, eleições 2020, 46ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, Mato Grosso. Recorrente nesses autos, Ibope Inteligência, Pesquisa e Consultoria Limitada. Recorrido, ou melhor dizendo, recorrida, coligação Unir para Crescer, BEM, PSB, PDT, MDB e PSC. Relatoria desses autos do desembargador Sebastião Barbosa Farias, a quem passo a palavra. Senhor presidente, em primeiro lugar, indago às suas excelências, os doutos advogados, se dispensam a leitura do relatório. Da minha parte, sim, desembargador Sebastião. Fabrício? Sim, presidente. Tá, dispensado, então, o relatório, já passo, então, diretamente a palavra ao doutor André Gustavo Kaufmann para falar em nome da parte recorrente pelo prazo regimental de 10 minutos. Muito obrigado, senhor desembargador presidente, demais membros deste Egresso Tribunal Regional Eleitoral. A questão, ora posta em julgamento, é importantíssimo que se frise desde já, ela envolve a aplicação de uma penalidade severíssima, de acima de R$50 mil, atribuída ao Ibope apenas porque não teria esse instituto apresentado aos autos a quantidade de entrevistas feitas por setor censitário pesquisado durante a coleta de entrevistas para uma pesquisa eleitoral no município de Rondonópolis. Eu preciso deixar bem claro o motivo da penalidade. A legislação eleitoral, de fato, este ano, apenas para este ano, e posso afirmar isso com absoluta segurança, essa previsão não existia nas resoluções anteriores do Tribunal Superior Eleitoral, apenas para este ano colocou uma exigência a mais de indicar a quantidade de entrevistas feitas por setor censitário ou por bairro que o Instituto deveria apresentar essa informação até 24 horas após divulgado o resultado da pesquisa. O Ibope fez isso. Ele indicou uma quantidade total de entrevistas e todo o número
de setores censitários pesquisados. Apenas por um descuido, ele não dividiu o número de entrevistas pelo número de setores. Por isso não constava lá a informação da quantidade de entrevistas feitas por setor censitário. Prontamente, assim que o IBOP tomou conhecimento da representação, ele apresentou uma defesa e informou a quantidade de entrevistas, 7, por setor censitário entrevistado. Entendi, então, que estava suprida a problemática, porém, não foi o que aconteceu. O juiz entendeu que era caso de aplicar uma sanção de inexistência de registro da pesquisa e aplicar uma multa pesadíssima contra o Instituto. E o fundamento utilizado na sentença, para tanto, é que o IBOP não informou no campo certo do Pesquele, o sítio onde as pesquisas eleitorais são registradas, não informou no campo exato do Pesquele esse dado de 7 entrevistas por setor censitário. Da máxima vênia, o Pesquele não permite essa modificação. Uma vez lançada a relação de zonas censitárias ou bairros pesquisados, o Pesquele trava, ele não permite que faça esse tipo de aditamento. Então o IBOP fez aonde ele poderia fazer, que era a defesa apresentada junto na representação eleitoral, que é pública. Qualquer interessado poderia investigar consultando. O racional recursal, ele parte daí para dizer que não houve razoabilidade na aplicação de uma sanção tão severa por algo tão, com todas as vênias, simples, delicado, pontual. Poder-se dizer, por que o Instituto não cumpriu? De fato, existem alguns equívocos pontuais, formais. O processo eleitoral ele é extremamente dinâmico e o Instituto, o IBOP, é o único grande instituto que faz pesquisa em várias cidades do interior do país. Datafolha, Vox Populi e outros grandes institutos se limitam às capitais. O IBOP tem interesse e até mesmo a disposição de fazer essas pesquisas no interior, e o faz. Então, se comete-se um equívoco pontual, formal, a partir daí uma sanção tão severa, tão desproporcionalmente severa, que o próprio Ministério Público, no parecer apresentado nesses autos, entendeu que não era caso de provimento do recurso para cancelamento da multa. A norma é nova, ela, de fato, poderia ter sido mais debatida antes da aplicação. O Instituto acreditava que, informando o número de pesquisas dividido pelo número de setores censitários, ele estaria cumprindo a norma. Faltou apenas a informação, 7 entrevistas por município. A gente realmente, quando vê isso, equivaler até em normativa legal esse tipo de deslize a uma pesquisa que não foi registrada, equivaler esse nível de deslize pontual, diminuto, a uma pesquisa fraudulenta, parece ter existido da parte legislativa um certo exagero que deve ser sopesado pelo aplicador da norma. O julgador, Vossa Excelência como relator, os demais membros deste Tribunal Regional Eleitoral têm o poder de olhar para a norma e, aplicando proporcionalmente ao fato em concreto, chega a uma conclusão que não existe justificativa por uma pena tão severa como a que foi aplicada. Não se está aqui que frise bastante, se julgando o Instituto, se julgando acertos de pesquisa, um debate que poderia eu ficar aqui mais 20 minutos debatendo com Vossas Excelências, porque há uma tentativa de colar a imagem do Instituto erros, quando se olha para a margem de erros, se olha para aquilo que se chama intervalo de confiança, se verifica que o Instituto trabalha dentro de todas as normativas adequadas para a atividade que produz. Mas há que se pensar no caso concreto. O caso concreto é esse. Houve uma penalidade por algo que o Instituto nem poderia fazer. O Instituto nem teria como modificar o Pesquele, como a decisão de primeiro grau entendeu que deveria ser feito. Prestou a informação assim que lhe foi indagado, em defesa, prontamente apresentada. E entende que, devido à desproporção da norma, ao fato praticado,
não merece sofrer a sanção que sofreu e, com essas considerações, aguarda o provimento integral do recurso. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a participação, cumprimento, então, o doutor André Gustavo pela objetividade da sua manifestação. Passo, então, na sequência, a palavra ao doutor Fabrício Miguel Correia, que falará em nome da parte recorrida, também pelo prazo regimental. Doutor Fabrício, com a palavra. Fabrício, o senhor está com o som fechado. Isso. Senhor presidente, agora sim, o senhor me ouve? Sim, estamos ouvindo. Senhor presidente, ilustre relator, dignos representantes dessa turma, dessa Câmara Eleitoral, representante do Procurador Regional Eleitoral, advogados, servidores, todos que nos ouvem nesta manhã. Senhor presidente, ilustre relator, como bem destacou o colega, doutor André, que me antecedeu, admitindo o equívoco, admitindo o não ter inserido as informações exigidas pela resolução 23.600 na pesquisa. O caso, apesar de simples, é de tamanha gravidade, tanto é que a norma pune o infrator de forma bastante severa, como bem relatou o patrono do recorrente. Veja bem, senhor relator, demais julgadores, antes de tudo, é necessário esclarecer que não se trata de uma norma feita apenas e tão somente para figurar no mundo jurídico, sem que produza os efeitos. Esta corte tem, com bastante veemência, colocado que a norma eleitoral deve ser cumprida. Ela não foi editada, não foi publicada pro forma, ela deve ser cumprida. É verdadeiro que na legislação, nas eleições anteriores, não existia norma que assim exigisse a divulgação da quantidade de eleitores ouvido em cada um dos bairros. Porém, na resolução 23.600, editada pelo TSE, assim exigiu. E ao contrário do que afirmou o recorrente, através de seu patrono, no campo PSQL, no sistema, há sim a possibilidade de inclusão das informações. Todas as informações são passíveis de inclusão e disponibilização. Tanto é verdade que outros institutos que fizeram outras pesquisas aqui mesmo, em Rondonópolis, de onde falo, o fizeram, disponibilizaram essas informações. E observe, senhor relator, que é possível, na norma, contempla a possibilidade da disponibilização das informações complementares até o dia seguinte à disponibilização da pesquisa. A norma é clara, vou poupá-los da leitura, mas ela diz de forma clara que até o dia seguinte à divulgação da pesquisa poderá ser complementadas as informações. O Instituto Ibope divulgou as informações, tinha até o dia seguinte para complementar e não a fez, não disponibilizou. É inegável que uma pesquisa, e não estamos aqui discutindo a sua regularidade, e sim a ausência do cumprimento de requisitos. É inegável se em um determinado local, em que certo candidato tenha uma certa influência, seja por obras feitas, por atividades desenvolvidas ao longo da sua atividade política, ou até mesmo influência de eleitorado, se naquele local for ouvido, for entrevistado 10%, 20%, 30%
do quantitativo de pesquisado, a pesquisa estará, sim, contaminada. Repito, não estamos aqui discutindo isso, mesmo porque nem seria possível, pois essas informações não foram disponibilizadas. É importante trazer para a discussão as inovações que a legislação eleitoral vem acompanhando. E as inovações da legislação, elas não decorrem apenas do Parlamento, do Congresso Nacional, e elas estão com o poder normatizador, poder normativo, que goza o TSE por força de dispositivo constitucional. E o TSE, no seu poder normativo, seu poder regulamentador, editou a Resolução 23.600 para tratar justamente de pesquisa eleitoral. Não se pode admitir os institutos que façam pesquisas o não cumprimento de requisito essencial. Importante ainda trazer aos senhores que o acórdão utilizado como paradigma, ele é anterior à Resolução 23.600, ele é da eleição de 2018, a qual não fazia essa previsão. E aqui sim faço a insistência para leitura do inciso 4 do artigo 2º da Resolução 23.600. Ele diz, o artigo 2º diz, a partir de 1º de janeiro, as entidades e as empresas que realizarem pesquisa de opinião relativa às eleições ou candidatos para conhecimento público são obrigados, para cada pesquisa, registrar no Sistema de Registro de Pesquisa Eleitoral, PESC-L, até 5 dias da divulgação, as seguintes informações, e ele traz, e lá no inciso 4 fala, plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau, nível econômico e a área física de realização de trabalho, bem como nível de confiança e indicação. E logo em seguida, a legislação traz, essa mesma norma, no parágrafo 7º, traz a seguinte texto, a partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada, até o dia seguinte, ou seja, até 24 horas após a divulgação. O registro deverá ser complementado sob pena de ser a pesquisa considerada não registrada, com os seguintes dados. No inciso 3, aos municípios, os bairros abrangidos, observando-se a ausência de delimitação de bairro, será identificada a área em que foi realizada. E a norma vem complementando, no inciso 4, em quaisquer hipóteses, dos incisos 1 a 3 deste parágrafo, ao número de eleitores pesquisado em cada setor censitário. E a composição de gênero, essas informações não foram disponibilizadas. E a própria norma traz, de forma clara, que a ausência dessas informações torna a pesquisa não registrada. Então, trata-se de um descumprimento, ainda que seja um mero descumprimento, o conteúdo decisório trazido pela magistrada seguiu estritamente as disposições do artigo da Resolução 23.600. Quero trazer uma outra manifestação com relação ao parecer do douto Procurador Regional Eleitoral, que neste caso opinou pelo provimento do recurso. Quero trazer o alerta que existe dois outros casos, dois outros processos em trâmite por essa corte de pesquisas declaradas não registradas e aplicado multa de igual teor, também aqui por Rondonópolis, pela mesma magistrada, nos quais o douto Procurador Regional Eleitoral opinou pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da multa aplicada. Dizer ao douto Procurador que este caso é igual aos outros dois. Fabrício, só para orientar Vossa Excelência, o tempo de Vossa Excelência restante é 1 minuto. Sim, estou acompanhando, Excelência, obrigado. Nesse caso, doutor Procurador Regional, é igual aos outros dois. Cito aqui o nome, propus a pesquisa Viva Voz e Voz. Então, neste caso, o parecer de Vossa Excelência destoou daqueles dois outros que são casos idênticos.
E é com esses argumentos que se pede o não provimento do recurso com a manutenção da sentença proferida na íntegra. São essas as considerações, senhor presidente. Obrigado, doutor Fabrício. Ouço, então, a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a demais membros do tribunal. Bom dia, doutor André. Bom dia, doutor Fabrício. Mais pessoas que estão ouvindo. Em que pese os argumentos trazidos pelo doutor Fabrício, a Procuradoria entende que esse caso é um pouco diferente dos outros. Aqui, a quantidade, o que ficou faltando foi uma questão muito simples, que inclusive era possível de se retirar das informações, que era uma quantidade de entrevistados por zona, que bastava fazer uma conta matemática das pessoas que foram entrevistadas e dividir pela quantidade de zonas. Então, a informação já estava lá. É bem diferente dos outros casos em que essas informações não constavam. O senhor citou. Se eu não me engano, esses outros casos era a questão econômica das pessoas entrevistadas, bairro, enfim, e umas outras questões bem diferentes. Nesse caso aqui, a informação ela é extraível do que já estava na pesquisa, né? Então, bastava uma conta matemática. Foi feito o que eu fiz. Eu mesmo olhei isso aqui, olhei lá os dados da pesquisa, fiz uma divisão, deu 7, foi o que eles informaram na contestação, enfim. Além disso, essa informação ela pode ser complementada posteriormente. Na verdade, ela deve ser completada posteriormente, já que o registro da pesquisa ele é feito antes, e quando ele vai ser publicado, essas informações, depois de realizada a pesquisa, devem ser complementadas. Ou seja, é uma irregularidade sanável, né? Então, por conta desse motivo, a Procuradoria mantém o parecer pelo provimento do recurso com a exclusão da multa aplicada. Passo, então, a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eminentes pares, afianço que o recurso é próprio, tempestivo e preenche os pressupostos de sua admissibilidade. Analisando devidamente esses autos de suposta irregularidade da pesquisa eleitoral realizada pelo IBOP, registrada no sistema PESQL sob o número 07517/2020 e divulgada em 4/11/2020, entendo que a sentença deve ser reformada pelos motivos expostos a seguir. Cumpre-me trazer o teor do artigo 2º do parágrafo 7º, artigo 2º do parágrafo 7º do inciso 5 e 4 da resolução 23.600. Isso já foi mencionado pelo advogado da parte recorrida e deixo de fazer a leitura para otimizarmos o nosso tempo. E continuo. O magistrado em sentença entendeu que a pesquisa, por não indicar inicialmente a quantidade de entrevistados por bairro, era irregular. No entanto, o recorrente, mesmo não tendo inicialmente informado o número de entrevistas realizadas por bairro, supriu essa falha na contestação apresentada, fato reconhecido na sentença de piso, conforme se vê. Está dito na sentença, em que pese a impugnada manifeste que por um lapso não indicou a quantidade de entrevistados por zona, vindo somente a declinar no bojo da contestação, vê-se que tal não supra irregularidade, pois não houve a complementação do documento de número tal, o que afronta a legislação eleitoral. Fecho aspas. E continuo. Pois bem, a sentença reconheceu que as informações quanto ao número de entrevistados por bairro foram supridas pelo recorrente na contestação. Todavia, ainda assim, entendeu que as irregularidades não foram sanadas. Todavia, não foram sanadas, uma vez que não foram inseridas no documento tal que indicou do PSQL. O recorrente, em sua defesa, alegou inviabilidade técnica após, diz ele, após upload, esse aqui eu não sei francês, mas mais ou menos assim, trava e impede que o usuário edite, inclua, complemente ou altere o arquivo.
e esclareceu que prestou todas as informações da contestação, sendo 406 entrevistados, dividido em 58 bairros, ou seja, 7 entrevistados por bairro. Deste modo, tendo o recorrente suprido a falha inicial apontada no registro da pesquisa eleitoral e atendido plenamente ao disposto no artigo 33 da Lei 9.504 de 97 e na resolução do TSE 23.600 de 2019, não houve prejuízo à lisura da pesquisa e à veracidade dos dados. Aí trago jurisprudência nesse sentido e concluo. Deste modo, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para declarar a regularidade da pesquisa registrada sob o número 07517 de 2020 e, por consequência, excluir a multa aplicada à recorrente. Senhor presidente, eminentes pares, sucintamente é assim que voto. Vota, doutor Sebastião Monteiro. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Fábio Henrique. Relator, senhor presidente. Bruno de Oliveira. Relator, senhor presidente. Jacques Coutinho. Com relator, senhor presidente. Gilberto Bussic. Também com relator. Do tribunal, a unanimidade deu provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Resultado final para esse julgamento, agradecendo a participação dos outros advogados. Tenham um bom dia. Igualmente, senhor presidente, bom trabalho a todos. Bom dia de trabalho. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, igualmente, presidente. Bom dia, doutor. O 2.1 é uma continuação de julgamento, já me foi adiantado aqui pelo doutor Gilberto Bussic, que deve trazer um pedido de vista para amanhã. Eu vou só fazer o anúncio desse adiamento, né? O PJE 06000473. Trata-se do recurso eleitoral no registro de candidatura ao cargo de vice-prefeito eleições 2020, 46ª zona eleitoral de Rondonópolis. Recorrente Vanderlei Bonuto Cante, recorrente também coligação, chegou a hora de mudar. Os recorridos são os mesmos. Fica então anunciado o adiamento desses autos para a sessão de amanhã, a pedido do primeiro vogal, doutor Gilberto Bussic, que está com vista dos autos. Dando sequência, no 2.2, da relatoria do doutor Gilberto Bussic. PJE 06000542, é um recurso eleitoral na prestação de contas do partido político, órgão de direção municipal, 51ª Zona Eleitoral, referente a eleições 2016, recorrente Comissão Provisória Municipal do Partido Social Cristão de Cuiabá, recorrido Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, o relator. Presidente, o senhor me permite, eu dispenso o relatório. Dispensado o relatório, ouço o senhor procurador eleitoral. A Procuradoria mantém parecer pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença e no mérito pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer, retorna a palavra ao relator. Senhor presidente e demais pares, a preliminar não merece acolhida, posto que verificou-se que o juiz Acor bem detalhou e fundamentou a sentença. Portanto, eu estou rejeitando a preliminar de nulidade ante a falta de fundamentação. Em relação à questão preliminar, alguma manifestação contrária dos colegas? Rejeitada, então, a preliminar, a unanimidade. Retorno para voto mérito. Resumidamente, as contas foram rejeitadas pelas seguintes infrações: descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros no prazo estabelecido, divergência de informações relativas a dirigentes partidários, doações recebidas de outros prestadores de contas, mas não registrada pelos doadores e suas prestações, doações realizadas por outros prestadores, mas não registrada na prestação de contas em exame, inconsistência no confronto entre transferências diretas registradas pelos beneficiários em suas respectivas prestações de contas,
transferência direta realizada a outro prestador de contas, mas não registrada pelo beneficiário em sua prestação de contas, transferências diretas efetuadas a outros prestadores de contas, mas não registrada na prestação de contas em exame, gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informado à época, doações sem identificação do doador originário, declarado na prestação de contas, conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos não registrado na prestação de contas, abertura de conta bancária após o prazo fixado, divergência na movimentação registrada na prestação de contas é aquela registrada nos extratos eletrônicos, registro de cheque não compensado e não apontado na prestação de contas e recebimento direto de doação de pessoa física em capacidade superior à capacidade econômica do doador. Essas são as irregularidades, senhor presidente. Portanto, eu estou aqui só dando provimento parcial ao recurso para retirar a determinação de uma devolução no valor de R$ 31 mil, já que, considerando as irregularidades apontadas pela unidade técnica e não superadas pelo prestador de contas, deve-se manter a desaprovação, retificando tão somente o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional em razão de aferição do doador originário da doação recebida pelo PTB. Então, eu estou aqui dando parcial provimento só para retirar essa restituição, mantendo as demais restituição, senhor presidente. Bastante infrações. Sim. Como vota o doutor desembargador Sebastião Barbosa? Voto com o relator, senhor presidente. Sebastião Monteiro. O relator. Fábio Henrique. Acompanho o relator. Bruno de Oliveira. O relator, senhor presidente. Jacques Coutinho. O relator, senhor presidente. O tribunal, à unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, também por unanimidade, deu parcial provimento do recurso nos termos do voto do outro relator e em consonância parcial com o parecer ministerial. Desembargador Sebastião Barbosa, Vossa Excelência é relator do 2.4 da pauta, que é o PJE 0600064. É um recurso eleitoral na representação conduta vedada a agente público internet, 14ª Zona Eleitoral de Jaciara. Recorrente Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro. Recorrido a Abduliabar Galvin Mohamed. Vossa Excelência é relator e está com a palavra. Não tem sustentação oral? Não, esse não. Eu dispenso o relatório e... Estado, senhor procurador? A Procuradoria mantém o parecer pelo provimento do recurso, que, enfim, foi feita uma live pelo, então, prefeito, né, de Jaciara, candidato à reeleição, isso em 3 de setembro, ou seja, antes do período, né, de propaganda eleitoral. Aqui também foi vinculado dia 10 de setembro, um vídeo 49 minutos, enfim, né? E aí, enfim, ele demonstra diversas obras que ele realizou, mas ele também usa por diversas vezes lá palavras mágicas, sonorização, ele faz um monte de efeitos especiais com nítido intenção de angariar votos antes do período eleitoral. Então, por conta disso, a Procuradoria entende que esse uso dessas palavras, de todo esse apelo, enfim, né, desses recursos especiais, demonstraram que o vídeo tem conteúdo próprio de propaganda eleitoral e foi, de fato, um ato de campanha realizado antes da propaganda eleitoral. Por conta disso, a Procuradoria manifesta-se pelo provimento do recurso. Mantido o parecer, retorna a palavra ao senhor relator. Há uma preliminar de inadmissibilidade do recurso. Com relação a essa preliminar, deixa eu aumentar aqui a minha parte aqui. Com relação a essa preliminar, pelo ingresso de recurso especial eleitoral inadequadamente, não sendo possível a aplicação da fungibilidade recursal,
Denoto que, embora o recorrente alegue envolver erro grosseiro, insanável, devendo resultar no não conhecimento do apelo, entendo que tal afirmação não pode prosperar. Verifica-se com clareza, na peça recursal, que toda a matéria, fundamentação e direcionamento estão adequados aos moldes do recurso inominado eleitoral, sendo que apenas a nomenclatura da peça apresenta imprecisão. No caso, vejo configurado mero erro material, não capaz de prejudicar a análise e admissibilidade do recurso, devendo ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, pois se afigura adequado para a impugnação pretendida e preenche os pressupostos de admissibilidade. No direito eleitoral, a forma não é um fim em si mesma, portanto, o ato deve ser considerado válido se capaz de atingir seus objetivos, mesmo sem a observância da solenidade específica. Destaco que o equívoco da recorrente em denominar a peça de recurso especial eleitoral, em vez de recurso inominado, não é suficiente para o juízo negativo de admissibilidade, devendo ser aplicada a regra da proporcionalidade e razoabilidade na interpretação das normas procedimentais. Aí eu trago mais alguma coisa e estou, ao fim e ao cabo, rejeitando a preliminar. É como voto nesse particular. Com relação ao tema preliminar, algum voto contrário, eminente relator? Fica então rejeitada a preliminar. Senhor presidente, eminentes pares, embora em algumas oportunidades eu tenha concordado com sua excelência o procurador e portanto, a maioria tem sido constante em relação a esse aspecto, nesse caso eu vou fazer a leitura para melhor situar a questão. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de sua admissibilidade. Inconformado, a recorrente interpôs recurso eleitoral, sustentando em síntese configuração de conduta vedada disposta no artigo 73, 6b e artigo 77, seu parágrafo único, todos da Lei 9.504 de 97, pois se enquadram como propagandas institucionais que guardam consigo o caráter de promoção pessoal, que visam somente enaltecer a figura do gestor, eis que publicadas em página pessoal do recorrido, apenas para tentar burlar a legislação eleitoral, mas com a utilização de recursos e maquinários públicos de caráter nítido eleitoreiro, demonstrando de forma cristalina o severo desequilíbrio do pleito. Eu estou com um problema aqui de movimentação aqui agora, vamos no manual aqui. Ao julgamento da demanda, portanto, incumbe esclarecer se a hipótese se enquadra ao disposto dos artigos 73, 6b e 77 e o seu parágrafo único da Lei 9.507 de 97, que assim estabelecem. Eu não vou fazer a leitura, mas está aqui para a documentação. Cabe pontuar inicialmente que não se pode confundir o uso de publicidade institucional de que trata o artigo 73, 6b, com a divulgação dos feitos realizados pelo recorrido, ao teor das permissões inclusas na Lei 9.504 de 97. O artigo 36, o artigo 36A diz o seguinte. Meu Deus, desculpa aí deixa eu ver se eu consigo reabilitar o meu mouse aqui. Sim, já o reabilitei, eu vou ver se eu chego.
cabe pontuar que não se pode confundir, como se disse, a publicidade institucional com a divulgação de feitos realizados. O artigo 36A diz: não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva um pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Acho que todos nós sabemos. Eu vou deixar de fazer a leitura e digo: analisando os autos, vejo que não ficou provado que o recorrido, que o Abdulabar Galvin Mohamed, tenha utilizado as prerrogativas e poder político que o cargo de prefeito supostamente lhe confere para mover a máquina administrativa em benefício de sua candidatura, permanecendo nesse quesito intocada a igualdade entre os candidatos participantes da disputa eleitoral. Ademais, meu Deus, aqui eu estou ruim aqui. Eu espero um momento que eu vou restabelecer o meu contato com o meu voto. Senhor presidente, não seria interessante, eu preciso de um tempo para ver essa impropriedade técnica. O meu mouse, ele perdeu a função dele. Eu vou comunicar-me com o meu, eu diria, o meu universitário para resolver essa questão. Aí, logo em seguida, eu continuo. O subsequente, vamos fazer o seguinte: então fica suspensa momentaneamente a conclusão do voto. Nossa Excelência já sabe até onde foi feita a leitura. Nós retomamos assim que for superada essa questão técnica, ok? Perfeito, perfeito. Temos o seguinte também, seria de sua relatoria, eu vou também deixar para depois. Vamos passar um aqui, que seria do Dr. Fábio Henrique. Dr. Fábio Henrique, 2.6, é o PJE 06.00036, é um recurso eleitoral, alistamento eleitoral, cancelamento, filiação partidária, eleições 2020, 39ª Zona Eleitoral de Cuiabá. O recorrente é Sérgio Eduardo Sintra. Relatoria do Dr. Fábio Henrique, com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de mais de um daqueles casos em que a inscrição eleitoral foi cancelada por falta de comparecimento à coleta biométrica. E aqui o recurso, ele contou com um parecer desfavorável da douta PRE. É o relatório. Senhor procurador? O procurador mantém parecer pelo desprovimento do recurso. Com a palavra. Posso, presidente? Claro, fica com a palavra, doutor Fábio. Perdão, não tinha ouvido. A solução aqui que proponho, em meu voto, é aquela mesma que a gente já vem decidindo, no sentido de que não é possível a regularização da inscrição eleitoral, uma vez que o recorrente não compareceu à inscrição biométrica, e ele é de Cuiabá, de modo que não se aplica a ele aquela resolução do TSE que suspendeu o cancelamento das inscrições. De modo que aqui, em consonância com o parecer do Ministério Público, eu nego provimento ao recurso, presidente, demais pares. Algum voto contrário dos colegas? Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Sr. Gilberto Bussic. Eu já estou em condições de dar continuidade. Tem condições? Vamos. Então, vamos aí. Vamos, então, retomar o julgamento do 2.4, né, que houve um problema técnico no meio do julgamento, da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa Farias, é o PJI 06.00064. Então, retoma a palavra ao senhor relator. Então, dando continuidade à leitura do voto, ademais, a configuração da conduta vedada deve vir acompanhada de prova robusta e irrefutável
dado o próprio rigor sancionatório da Lei 9.504 de 97, e na ausência de tais elementos, não se tem caracterizada nenhuma conduta vedada aos agentes políticos que possa ser imputada ao recorrido. Ressalte-se que não foi comprovado, tampouco é possível identificar nos documentos apresentados pela recorrente qualquer forma de pedido de voto ou autopromoção com cunho eminentemente eleitoral. Sobre esse ponto, eu trago algum julgado aqui do Superior Tribunal Eleitoral, deixo de fazer a leitura e digo: reconheço que o ponto nodal da questão reside na conclusão de que a incidência ou não da conduta vedada requer elemento subjetivo, isto é, se o ato visa violar o objetivo da norma. No entanto, somente pode ser feita no caso concreto, do qual é possível, com base em suas peculiaridades, extrair recursos favoráveis e contrários à inclusão ou não da conduta sob a norma proibitiva do artigo 73, 6b da 9.504 de 97. Feita essas digressões e delimitações acerca do objeto da controvérsia, verifico no caso vertente que, em discordância com a Procuradoria Regional Eleitoral, entendo como juízo de primeiro grau, não vislumbro configurada propaganda institucional ou prática vedada ou propaganda extemporânea e, por conseguinte, não caracterizada a violação à legislação eleitoral. Analisando detidamente o material objeto da lide, verifica que se trata de mensagem com divulgação de ações desenvolvidas pelo recorrido durante seu mandato como prefeito de Jaciara, especificamente a realização de obras públicas, a qual tem amparo no artigo 36A, conforme já dito. Anoto ainda, nos materiais impugnados, não há menção à pretensa candidatura na eleição e tampouco pedido explícito de voto, seja pelo uso da mensagem direta como vote em, peço o seu voto, ou pelo uso das palavras mágicas como apoie, derrote, eleja e outras expressões congêneres que remetem diretamente à intenção direta de captar o voto do eleitor, requisito indispensável para a configuração da propaganda eleitoral antecipada. Aí trago outros julgados e nessa mesma linha, e ao fim e ao cabo, eu estou... Deixa eu ver aqui. Desprovendo o recurso, nos termos do que consta do meu voto. É assim que apresento a solução a essa questão, senhor presidente. Vota, doutor Sebastião Monteiro. Voto com o relator, senhor presidente. Senhor Fábio Henrique. Também acompanho, senhor presidente. Senhor Bruno de Oliveira. Acompanho o relator, senhor presidente. Senhor Jacques Coutinho. Com o relator. Roberto Bussique. Também com o relator. Eu também acompanho o relator. Resultado, então, para esse julgamento, o tribunal, à unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, também por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em dissonância com o parecer ministerial. Resultado para esse julgamento. Passar um aqui do doutor Bussique, o subsequente vai ser do desembargador Sebastião Barbosa. Eu vou já passo. Eu tenho condições também. Então vamos a ele, seguindo a pauta. É o 2.5, é o PJE 0600296, é o recurso eleitoral na representação de propaganda política eleitoral, folhetos ou volantes santinos impressos na eleição de 2020, 29ª Zona Eleitoral de Nova Maringá, recorrente Patriota de Nova Maringá e outros. Recorrido Ministério Público Eleitoral. Relatoria do desembargador Sebastião Barbosa, com a palavra. Senhor presidente, me dispares ou dispenso a leitura do relatório e aguardo a manifestação da Procuradoria. O senhor procurador, no caso... A Procuradoria mantém parecer pelo desprovimento do recurso, é um desses casos em que havia santinho com o nome de candidatos a vereador e prefeito, junto com o de senador, que foi proibido pela resolução 2512 do TRE Mato Grosso, e
Por conta disso, o juiz em primeiro grau condenou aos candidatos, né, pela propaganda irregular. Então, o procurador entende que o magistrado agiu de forma correta e mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. Retorna a palavra, senhor relator. Assim como o nobre procurador, eu também entendo assim, e estou desprovendo o recurso, mantendo a sentença tal como prolatada. É como voto. Colegas, aquela situação já discutida, né, da confusão entre as duas eleições. Uma eleição, um candidato de uma eleição ficar a reboque de outro. Já foi debatido. Algum voto contrário? Então, o resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Senhor Gilberto Busic, o 2.7 é o PJE 0600280, é um agravo interno no recurso eleitoral no registro de candidatura a cargo de vereador, eleições 2020, 14ª Zona Eleitoral de Jaciara. O agravante aqui é a coligação Jaciara no caminho certo, o agravada é Esther Schunkener e a Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro. Vossa Excelência, o relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu dispenso o relatório. Cansado, ouço o senhor procurador. O procurador mantém o parecer pelo não provimento do recurso. Está mantido. Retorna a palavra, senhor relator. Senhor presidente, demais pares. A controvérsia da questão gira em torno da desincompatibilização de um conselheiro tutelar para concorrer ao cargo de vereador no município de Jaciara. Ocorre que a coligação recorrente entende que ela deveria pedir exoneração. E o juiz monocrático entendeu que bastava o afastamento. E a coligação argumenta que ela se equipara a cargo em comissão e não a servidor efetivo, que poderia se pedir tão somente o afastamento. Eu estou aqui mantendo a sentença, me provendo um recurso, entendendo que, no caso dela, ela se assemelha um pouco ao servidor efetivo, em virtude de que ela é eleita e tem determinada estabilidade por 2 anos. Então, bastava o pedido de afastamento e não de exoneração. Portanto, eu estou provendo um recurso, senhor presidente. Um voto contrário dos colegas? Não tenho dúvida. A questão aí a eleição é do cargo, né? É muito clara nesse sentido aí. Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Quero aproveitar essa oportunidade aqui, que nós estamos falando aqui de recurso eleitoral em registro de candidatura. Quero fazer um apelo aqui para todos os colegas aí da corte, quem tiver algum outro agravo, qualquer tipo de recurso que verse sobre a matéria de registro de candidatura, pedir para que de hoje para amanhã, o máximo possível, aí, que a gente consiga julgar todos esses recursos, porque temos grandes implicações com relação a essas questões envolvendo registro de candidatura. Muitas das zonas eleitorais estão aguardando os julgamentos nossos aqui para poder, inclusive, eventualmente, em caso de provimento, fazer uma retotalização, e os prazos para a diplomação dos candidatos já estão sendo expirados. Então, eu peço aqui aos colegas a maior agilidade possível em todos e qualquer processo que nós tivermos envolvendo o registro de candidatura, para poder facilitar esse trabalho lá em primeiro grau, dada a urgência do tempo. Há um último processo aqui da matéria administrativa, da minha relatoria, do PJE 06000787, referente à proposta de resolução do calendário das sessões plenárias do ano de 2021. Interessado no caso aqui é a presidência desse tribunal. Eu estou fazendo aqui a proposição para que nós disciplinemos apenas o calendário para 2021 no mês de janeiro, deixando os demais meses para posteriormente, até porque nós estaremos retornando aí do período de recesso forense, mas basicamente, como a suspensão do expediente, né, do dia 20 de dezembro até o dia 6, e inclusive dos prazos recursais até o dia 20 de janeiro, eu estou aqui fazendo a proposição para que em janeiro
nós tenhamos sessões a partir do dia 25, né, porque no dia 22 ou 23 me parece que cai num sábado, aliás, numa quinta, numa sexta. Então, aproveitando aqui e já iniciando o calendário de janeiro a partir do dia 25, constando na sequência 26, 27, 28 e 29. Seriam toda aquela semana subsequente ao retorno do período de recesso forense, com uma alteração apenas no horário, né? Porque agora nós passaríamos a iniciar às 9 horas, como era antigamente, né? Antes do período das eleições, de forma que eu estou submetendo aí aos colegas essa proposta de resolução para que disciplinemos, então, para o mês de janeiro, o calendário das sessões ordinárias do Tribunal Regional Eleitoral, nas datas já aprazadas e no horário das 9 horas. Podemos dar por aprovada? O Tribunal, por unanimidade, aprovou o calendário de sessões plenárias do mês de janeiro de 2021, nos termos do voto deste relator. Doutor Mauro, nós temos leitura de acórdãos? Sim, senhor presidente. Pois não. São apenas 2 acórdãos referentes à sessão do dia 11/12. Acórdão 28.338, referente ao processo 0600.116.23, e, por último, o acórdão 28.340, referente ao processo 0600.220.61. Era só, senhor presidente. Bom, publicados os acordos, nada mais havendo, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a participação de todos e convidando para que estejamos juntos amanhã, às 9h30, né, novamente, para uma outra sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Tenham todos um bom dia, muito obrigado pela participação. Está encerrado os trabalhos.